mas vamos lá. De acordo com o levantamento feito pelo Estadão, desde o início da atual gestão de Lula, em janeiro de 2023, as estatais brasileiras, olha só quem apareceu. As estatais brasileiras criaram 273 novos cargos abertos à indicação política. Essas posições são usadas para empregar petistas, figuras ligadas aos partidos da base e familiares. O custo dessa ampliação em 16 empresas públicas é pelo menos 206 milhões de reais por ano, considerando salários e benefícios. Algumas das decisões que aumentaram o número de cargos desse tipo foram procedidas de notas técnicas do Ministério da Gestão, que apontaram para risco de governança, como descumprimento de decisões judiciais e regras salariais diferentes do mercado. Além disso, houve um aumento de 105 cargos de confiança, aqueles ocupados apenas por funcionários de carreira, escolhidos por diretores, que, por sua vez, são indicados pelo governo Lula. Belucci, o que nós estamos vendo na prática é o grande aparelhamento. É importante que isso sempre fique bastante claro que esse aparelhamento é a ocupação de espaço, inclusive a ocupação de espaço que a própria direita devia fazer e não faz, né? Na prática, a gente não tem essa ocupação de espaços. Ocupar espaço público, ocupar espaço político, porque não existe vacância, né? Se você não ocupar, ocuparão do seu lugar. Pois é, Gigiane, uma coisa que muitas vezes alguns políticos de direita caem nesse equívoco, que é um equívoco na minha visão, é ao adentrar a máquina pública, eles dão um exemplo, vamos cortar tudo aqui, tem que cortar no necessário, evidentemente, mas você tem que ter as pessoas ali na máquina para poder até divulgar a sua agenda. Eu digo a agenda do conservadorismo, vamos colocar assim, porque ela é sufocada, ela foi sufocada historicamente desde sempre, e hoje opera-se essa agenda de esquerda total. E como você colocou de forma bastante precisa, é o aparelhamento que a esquerda faz em todos os setores. Todos os níveis. É importante dizer que em todos os níveis, é importante dizer que muitos comissionados são trabalhadores, são honestos, muita gente na máquina pública prefere trabalhar com comissionados, porque ele, como há o risco da demissão, eles acabam até produzindo mais. Já ouvi isso de gente da própria máquina pública falar isso. E muitas vezes quem é concursado não teria tanto, talvez, esse compromisso, ou poderia não ter. Muitos são muito sérios, evidentemente, mas há essa distinção. Existem muitos funcionários comissionados sérios, mas nesse caso são criados esses casos justamente para isso, para levar a agenda do PT para frente, do lulismo, do atraso. Então não há espanto algum. Isso é o lulismo, isso é o PT. Não há uma possibilidade de diminuição do Estado com o lulismo. E as estatais, evidentemente, a gente questiona a própria existência da estatal. Não deveria existir, deveriam ser empresas privadas. Mas a economia global hoje ela é muito diferente da década de 90, quando houve as privatizações. Hoje opera-se um esquema de monopólio global. Então, se a gente for privatizar as empresas brasileiras hoje, certamente acabará no fundo BlackRock ou outros fundos vão comprar a empresa. Vide a Enel aqui em São Paulo. Ela foi, entre aspas, privatizada e acabou como estatal italiana. Entre aspas, uma estatal italiana, que a Enel, cujo maior acionista é o Ministério da Economia da Itália. Então, sim, há uma confusão muito grande hoje entre público e particular, de forma que o discurso simplesmente vazio sobre as privatizações, ele não encaixa hoje por conta dessa diferença. Hoje você tem player público e privado misturado e dominando essas empresas. Então, eu tirar um bem do Estado hoje que não deveria existir, mas passar de repente para uma empresa chinesa, que pode ter fins estratégicos, ou para uma outra empresa que também já tem os acionistas principais, a principal é o governo da Itália, então não há muita clareza. Por isso que a privatização hoje ela é bem mais complexa do que as da década de 90, agora que essas estatais no prejuízo, é evidente, essa é a gênese do lulismo. Tirou o dinheiro do caixa, deve ter tocado ali para um monte de obra, façam obras, porque na obra é que se operam a roubalheira e vão aumentando cada vez mais os cargos comissionados, porque é isso que o lulismo faz, precisa dessas pessoas na máquina para sufocar quem discorda e levar a agenda petista para frente. Coronel, para a gente deixar aqui a questão mais próxima da nossa realidade, a gente vê esse problema do aparelhamento, por exemplo, dentro do TCU. O TCU ignorou as contas. Não, eles ignoram quase que diariamente várias coisas, né? Uma delas é o próprio Pé de Meia, aquele projeto do governo petista, que foi levantada a possibilidade de pedaladas fiscais, isso acabou dormindo, ficou por isso mesmo. O TCU deu um prazo a mais, enfim, passou a mão na cabeça. E algumas investigações também a respeito dos gastos da primeira-dama, a Janja, que também bate lá no Tribunal de Contas e nunca dá absolutamente nada. Então, quando a gente fala desse aparelhamento, nós estamos falando na prática de mais dinheiro público indo para o ralo. Pior que não é só no TCU, que é o Tribunal de Contas da União, também é no Tribunal de Contas dos Estados. Há familiares, esposas de governadores, que são colocadas porque é um cargo de confiança. Então, são colocadas ali e salários
muito bons. Se for ministro, é vitalício. Exatamente. O que acontece? A senhora dona de casa está com um problema financeiro, em vez de comer carne, vai comer ovo. Então, você reduz. No governo federal, é o contrário, ele aumenta o número de cargos. Fica muito mais caro sustentar esse governo que já é gigante, tem 39 ministérios, para que caibam o quê? Todo o Centrão, o PT, os aliados como o PSOL, mais familiares. Então, o Estado é gigantesco. Quer ver um outro exemplo? Esse exemplo é novo. A EBC, a TV Brasil, aquela emissora que ninguém assiste, tem uma atriz que é uma atriz global, que hoje está nessa estatal, ela ganhava 70 mil reais para apresentar um programa que ninguém assiste, porque ninguém assiste a TV. E ela teve um aumento agora para 100 mil reais para apresentar um programa que só o Ghost assiste. É a Cissa Guimarães. Exatamente. É lógico que... Então, olha que interessante, o Estado brasileiro não dá. O jeito é o quê? O governo brasileiro apelar para o aumento dos impostos para detonar cada vez mais a classe média, retirando de onde não tem mais onde retirar.